Capítulo 2. Da assistência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: Inciso 1. Material. Inciso 2. A saúde. Inciso 3. Jurídica. Inciso 4. Educacional. Inciso 5. Social. Inciso 6. Religiosa. Seção 2. Da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3. Da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Seção 4. Da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção 5. Da assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Artigo 21-A. O censo penitenciário deverá apurar. Inciso 1. O nível de escolaridade dos presos e das presas. Inciso 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. Inciso 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Inciso 4. A existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Inciso 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Seção 6. Da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social. Inciso 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Inciso 2. Relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Inciso 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Inciso 4. Promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Inciso 5. Promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Inciso 6. Providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Inciso 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7. Da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8. Da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste: Inciso 1. Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei. Inciso 1. O liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Inciso 2. O liberado condicional, durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3. Do Trabalho. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1 grau. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: Alínea A. A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente não reparados por outros meios. Alínea B. A assistência à família. Alínea C. A pequenas despesas pessoais. Alínea D.
Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas.